É isso aí, amigos do Presente História, um pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos e suas modalidades. Hoje estamos num ginásio poliesportivo aqui da cidade de Ituiutaba para falar para vocês um pouco da história do futebol. Isso, futebol que nós brasileiros temos muita familiaridade, afinal de contas, nós somos os maiores vencedores no âmbito de seleções que participam de competições internacionais dentro dessa modalidade e é muito interessante você conhecer essa história. O futebol ele foi criado basicamente como nós conhecemos hoje no século XIX, mas a sua história e práticas esportivas muito semelhantes ao que nós conhecemos hoje como futebol ou a sua versão em quadra, que é o futsal, já existiam desde o século III e II a.C. Para vocês terem ideia, várias civilizações antigas já praticavam um esporte que se jogava uma espécie de bola com os pés. Segundo alguns relatos históricos, os chineses, lá nos séculos II a.C., praticavam um esporte muito semelhante ao que nós chamamos hoje de futebol. Também, em períodos muito remotos, civilizações como aqui na América do Sul, a civilização Inca, já também tinha um esporte interessante e muito parecido com o que nós chamamos de futebol. Para não deixar só a Inca dentro dessa história, os maias já praticavam um esporte muito semelhante ao que nós hoje conhecemos como futebol. Mas foi mesmo a partir do século XIX, na Inglaterra, e aí esse esporte já era praticado desde os anos 700 e 500 depois de Cristo, nas chamadas Ilhas Britânicas, mas vai ser basicamente a partir do século XIX que o futebol vai se organizar da forma moderna que nós temos hoje. Segundo a história desse esporte, na Inglaterra, nesse período, alguns times que praticavam o que a gente chama hoje de rugby, ou também o futebol que era praticado com as mãos, eles vão começar a inserir a modalidade que se praticava com os pés. E aí vai haver uma divisão em que há esse futebol, entre aspas, praticado com as mãos, e o futebol, como nós conhecemos hoje, praticado com os pés. Esses times ingleses vão se dividir, alguns aceitando essa nova modalidade praticada com os pés, e outro vai continuar com esse esporte que usava-se uma bola, mas que era praticado com as mãos. Assim surgirá o que nós chamamos hoje de futebol. Ali na Inglaterra do século XIX, alguns homens, especialmente de alguns times da cidade inglesa de Cambridge, vão realizar as regras que nós temos hoje como regras mais importantes dessa modalidade, como a linha de impedimento e a quantidade de jogadores. Olá, amigos do Presente História. Mais um vídeo para vocês, hoje com um bate-papo com uma pessoa que é referência na área de esportes aqui em Ituiutaba, professor Sidney, que há 30 anos tem se empenhado, trabalhado nesse aspecto aqui na nossa cidade. E a gente veio trazer um bate-papo legal para você conhecer um pouco da trajetória dele e também sua história com personagens que são muito interessantes da nossa cidade. Mas antes da gente falar sobre isso, da gente contar um pouco da história e deixar o Sidney contar aquilo que ele deseja aqui no nosso canal, a gente pede para você se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para várias pessoas. Primeira coisa, Sidney, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, né? A gente fica muito agradecido, muito feliz demais, e a gente queria que você pudesse contar um pouco para nós da sua trajetória enquanto professor de educação física, enquanto fomentador do esporte aqui na cidade de Ituiutaba. Então fica muito à vontade. Não, eu agradeço o convite de vocês, porque é sempre importante a gente poder estar colocando para as pessoas a importância não apenas do esporte, mas da atividade física em si. Porque o ser humano é um ser que precisa e demanda muito da atividade física na questão da manutenção da sua qualidade de vida. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso. É interessante, eu já estou há tantos anos em Ituiutaba, já há mais de 30 anos,
me sinto itutabano, mas eu sou paulista. É mesmo? Sou forasteiro aqui em Ituiutaba. Eu nunca me considerei um forasteiro, mas sou forasteiro. E desde de sempre empenhado e lutando pelas causas da educação, em primeiro lugar. E a educação física como um fator primordial dentro do ambiente escolar. Porque eu não consigo conceber hoje uma educação de qualidade sem uma atividade lúdica, recreativa, esportiva, de envolvimento tão significativo quanto é possível atingir através da educação física. Então, eu entendo a educação como um processo gradual em que as pessoas vão conhecendo a si, conhecendo as ciências, conhecendo a realidade em que ela vive, e a partir daí ela vai poder ter a possibilidade de fazer, digamos assim, de ajudar a transformar o mundo em algo melhor. Então é nessa perspectiva que a gente sempre trabalhou e eu sempre tive como, na área específica da educação física. Desculpe, a máscara está me incomodando um pouquinho. Não, fica à vontade. A máscara talvez não seja de boa qualidade, né? Mas eu entendo dentro da área de educação física que os valores olímpicos de camaradagem, amizade, solidariedade, compreensão, isso tudo a gente é capaz de atingir através dos movimentos esportivos, digamos assim. Mas bacana. Que tudo isso ajuda a contribuir com uma vida melhor, porque a nível de sociedade, não a nível individual apenas. Sim. Porque quando a gente fala em educação emancipadora, a gente fala em algo que vai emancipar o ser humano para que ele possa conviver melhor no local onde que ele vive, que é a sociedade. Então é através disso. Então eu estou aqui em Ituiutaba já há 30 anos lidando com essa causa que é a educação e essa causa mais específica que é a educação física. Que legal, isso é muito bacana. Então para você que está assistindo o nosso canal, nós estamos aqui com um cenário que faz parte da história profissional do professor Sidney, que está aqui conosco, que afinal de contas é a Escola Estadual Antônio Souza Martins, que a gente chama de polivalente, né? Sidney, você tem uma relação assim, né, de vida com essa escola, né? Bom. Aqui que você passou muitos alunos que tiveram a oportunidade de aprender, de escutar. Inclusive, deixo aqui para vocês que eu fui brevemente aluno do professor, tive essa oportunidade quando eu estive estudando aqui, um bimestre, então foi muito legal, mas eu queria que você contasse a sua relação com essa escola, com os estudantes aqui. Tenho certeza que você já viu muitos alunos que seguiram aí várias carreiras, inclusive dentro do esporte. Queria que você contasse para nós um pouco da sua relação com essa escola, professor. Na realidade, eu estou aqui no Polivalente já há 15 anos e meio. 15 anos e meio. Mas minha trajetória aqui em Ituiutaba começou na Escola Lions, depois Bias, João Martins, passei pela Escola Mascarenhas, Agrícola na zona rural, pelo CAIC, eu fui o primeiro professor de Educação Física do CAIC. Legal. Então são histórias fantásticas que a gente teve, né, em todas essas escolas. E aqui, ultimamente, no Polivalente, nós participamos com mais ênfase na questão dos jogos escolares, tá? Representando a cidade, representando a região, e com alguns atletas representando Minas Gerais nos Jogos Brasileiros. Então nós temos uma participação bastante... Primeiro que na minha atuação pedagógica na escola, a gente busca muito mais do que a questão esportiva, do que um destaque desportivo. Mas é lógico que, tendo destaque desportivo nas nossas aulas, a gente também tem a obrigação de estar incentivando e estar buscando até dar oportunidade para essas pessoas. E nós tivemos a oportunidade de estar com Laila, que jogava vôlei de maneira espetacular, também participava do atletismo, Ellen Kênia, aqui no Polivalente, que era uma atleta de salto e altura, fenomenal, inclusive sendo campeã mineira na época, campeã do Gime. Nós tivemos inúmeros garotos e garotas que tiveram destaques interessantes nos jogos escolares. Mas de todos, sem dúvida nenhuma, e por conta até agora do momento olímpico que nós estamos vivendo, nós temos a Poliana, tá? A Poliana veio comigo lá da Escola João Martins. Eu acompanhei a vida da Poliana dos 6 anos de idade até os 17, tá? Ela viveu essa vida escolar dela, tudo assim, eu estando muito próximo dela, com a família dela, porque a Poliana era uma garota de Bolsa Escola, não era nem Bolsa Família na época, era Bolsa Escola. E eu, como diretor lá da Escola João Martins na época, fui eu que encaminhei a papelada para que ela e tantas outras crianças da escola pudessem estar recebendo a Bolsa Escola. Então a Poliana, eu acompanhei ela, digamos assim, do pré-escolar
até o segundo ano do ensino médio aqui no Polivalente, quando daí então ela foi embora para jogar futebol no estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. E a gente mantém contato, evidentemente, e a Poliana, desde o começo, a gente sabia que ela teria potencial para poder se destacar a nível profissional, inclusive. Apesar que o futebol feminino não é lá 100% profissional, mas nós sabíamos que ela tinha condições. Nós chegamos no momento em fazer a discussão se seria atletismo, se seria basquete, se seria vôlei, se seria handebol, se seria futebol. Ela tinha capacidade para desenvolver em todas essas modalidades. A Poliana era fora do normal. E um dia nós começamos a fazer a análise da questão esportiva feminina na cidade e nós chegamos à conclusão que a saída seria o futebol. Apesar de que nós não tínhamos uma equipe de futebol na cidade, mas nós teríamos condições, por exemplo, de colocar, como nós fizemos, de colocar a Poliana lá no Ituiutaba Clube jogando com os meninos, jogando futebol com os meninos. E dali a gente levou a Poliana primeiramente para Belo Horizonte, para fazer um teste no Atlético Mineiro, depois para o estado de São Paulo, a equipe lá chamava Juventude América, e a gente decidiu por ficar no estado de São Paulo porque o futebol feminino era mais forte lá no estado de São Paulo, em Minas é muito incipiente ainda. Então foi através da equipe de São José do Rio Preto, que aliás foi uma equipe também onde a Marta passou por lá. Olha que bacana. Tá? É uma equipe bastante conhecida no estado de São Paulo. E a partir daí ela foi para o Santos, foi para o São José, que também depois foi campeã da Libertadores Feminino. Foi jogar depois a posterior na Islândia, nos Estados Unidos, e agora está de regresso para o Corinthians em São Paulo. Então a Poliana tinha uma capacidade esportiva, digamos assim, absolutamente diferenciada. Eu digo que a Poliana não foi a única pessoa que tinha capacidade diferenciada aqui em Ituiutaba nesses anos todos que eu estou aqui há 30 anos. Mas a Poliana teve talvez a oportunidade e o momento exato de poder investir nessa carreira. Outros talvez não tiveram a mesma sorte. Nós estamos tendo agora a questão do Adriano. Eu tive pouquíssimos contatos com o Adriano enquanto aluno. Aliás, ele nunca foi meu aluno, ele estudava no João Pinheiros, que não sei se no Nacional também, e agora ele está no Guaratinguetá jogando voleibol de altíssimo nível. Altíssimo nível. Infelizmente, parece que não está entre os pré-convocados ou os convocados para ir para a Olimpíada no voleibol. Mas que certamente vai chegar. Vai chegar. Então eu digo, o problema de Ituiutaba e de tantas outras cidades não é exatamente o talento, é a questão da oportunidade. Sem oportunidade, sem as condições de poder estar explorando essa capacidade esportiva, às vezes o menino, a menina não consegue chegar em lugar nenhum. Por isso que a oportunidade é importante. Isso é muito legal, né? Nós estamos contando a história para você de uma atleta olímpica que foi aluna do professor, a Poliana, que agora vai participar dos Jogos Olímpicos representando a seleção feminina de futebol. Então isso é muito legal, isso é muito gratificante, mas você tocou num ponto, professor Sidney, que eu acho que assim, seria interessante a gente comentar mais um pouco, que é assim, a Poliana hoje é uma atleta de ponta, de alto nível, tá representando o país aí nos Jogos Olímpicos, joga profissionalmente, mas ela teve um começo, como todos esses que você citou, né? E eu queria que você comentasse, porque a gente sabe, a gente estava falando ali nos bastidores, que nós temos ainda assim muito que avançar, principalmente na disciplina, em todas as disciplinas, no campo educacional de forma geral. Mas na educação física, por exemplo, o atletismo, que é uma modalidade que assim é muito importante, ela é histórica, ela é milenar, mas que ainda falta às vezes muita infraestrutura, né? Principalmente aqui na nossa cidade, para que os atletas possam realizar o esporte, para que possam disputar competições de alto nível. E eu queria que você comentasse um pouco assim, na sua trajetória como educador físico, como professor aqui na Escola Antônio Souza Martins, como em outras também na cidade, como que é ver esse atleta lá desde o começo, formando, e poder dar essa oportunidade para ele? Porque eu sei que vocês fazem o que pode e o que não pode, mas às vezes, se não tiver parcerias, fica difícil, não é não? Com certeza. E especialmente a questão, por exemplo, que você citou aí, a questão do atletismo. Como o atletismo tem pouco espaço de mídia comercial, às vezes para arrumar patrocínio é mais difícil. Sim. Tá? Porque, infelizmente, as empresas também querem o feedback, ela quer o retorno comercial. E é muitas vezes complicado conseguir isso. Mas eu sempre digo que eu não consigo conceber a atividade da educação física no interior da escola sem a gente fazer um debate sobre a questão, ou o investimento mais incisivo sobre a questão do atletismo. Vou dizer por quê. Alguém joga basquetebol sem correr?
Alguém joga voleibol sem saltar? Uhum. Alguém joga handball sem fazer arremesso? Uhum. Quem que é a base para todas essas modalidades é o atletismo. O atletismo você corre, você salta, você arremessa, você marcha, tá? Então todas as qualidades esportivas e de movimento do ser humano está ligada diretamente com o atletismo. E o atletismo é a base para todas as outras modalidades, se a gente tiver um campo de visão um pouco mais ampliado. E todas as escolas que eu trabalhei, eu sempre levei o atletismo muito a sério. Foi por isso, essa camisa que eu vim com ela hoje para entrevista, eu fiz questão de usar ela, uma camisa absolutamente surrada, ela já tem 16 anos de vida, de 2005, porque em 2003, na realidade, nós começamos um projeto na cidade, criamos uma associação com o nome Amigos do Atletismo, e começamos a desenvolver um projeto chamado Circuito Regional. Na época era Circuito Itabuna de Atletismo, que posteriormente se transformou em Circuito Regional de Atletismo, para que a gente pudesse dar para a garotada a oportunidade de estar desenvolvendo na área de atletismo. Tá? O atletismo é um esporte absolutamente barato para quem pratica, mas se a gente for montar uma estrutura para que ele aconteça de maneira mais, digamos, entre aspas, profissional, a estrutura é mais cara. A estrutura é cara. Uma pista de atletismo é caro, os equipamentos de treinamento são caros, você precisa de um saltômetro, você precisa de bloco de partida para uma corrida de velocidade, você precisa de um tênis específico, um tênis, uma sapatilha, por exemplo, na corrida de velocidade, você precisa de um tênis específico para um salto em altura, um tênis específico para um salto de distância. Então essa estrutura no envolto da atividade de atletismo é um pouco mais caro, ela é cara. Então, como o patrocínio ele é pouco interessante comercialmente falando, então às vezes o atletismo... E aí o que nós fazíamos? Nessa rua aqui em frente, por exemplo, se transformava em pista de corrida. Olha que legal. Aqui, dentro do polivalente, ali no campo de futebol abaixo, nós fazíamos o lançamento do dardo no campo de futebol. Mais para o fundo nós construímos uma caixa de arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento do martelo. Mas lá do outro lado, no fundo, nós temos uma caixa para salto em distância e salto triplo. Nós conseguimos montar dentro da escola polivalente uma estruturazinha mínima que dava para a gente desenvolver bem. Tanto é verdade que essa escola aqui, em 2006, foi campeã estadual de atletismo feminino nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Nós fomos campeão estadual. Que bacana. Com essa estrutura que, se não de primeiro mundo, mas uma estrutura minimamente em condições de poder dar para os nossos alunos o conhecimento mínimo dessa modalidade esportiva. Tá? Quando eu cheguei, por exemplo, aqui no polivalente, eu falava de dardo, ninguém sabia o que era. Eu falava de disco, eles achavam que era do Roberto Carlos. Tá? Eu falava de salto em distância, salto em altura, o pessoal só tinha visto em televisão, em muitos casos. Aí, de repente, a pessoa começa a pegar uma bola de ferro assim, vê que aquilo lá pode ser uma atividade esportiva, pega uma chapa de ferro, o disco, vê que também pode ser uma atividade, e por aí vai. E é interessante que as pessoas começam a se envolver. E aí, através deste projeto da associação, nós conseguimos dar visibilidade para o atletismo da cidade. Nós íamos na época para São Paulo, na São Silvestrinha, com resultados fantásticos. Tá? Nós íamos com 20, 30, 40 garotos e trazia de São Paulo 20, 25, 30 troféus entre os 3 primeiros colocados. Então, é um negócio que mobilizou a cidade. Nós saímos do Globo Esporte na época, no Esporte Espetacular, mas é pena que às vezes, como o dinheiro às vezes vai encurtando e as necessidades às vezes até aumentam, nós tivemos dentro do nosso projeto um programa chamado Bolsa Atleta. Absolutamente inovador na região do Triângulo Mineiro, talvez de Minas Gerais. Tá? Talvez de Minas Gerais. A Poliana era uma das pessoas que recebia a Bolsa Atleta aqui do nosso projeto. A Poliana recebia, a Vanessa, a Ellen Kênia, a Laila, um monte de garotos recebiam. Era um dinheirinho pouco, mas se a gente calcular, há 15 anos atrás, uma garota de 14 anos recebendo R$200 por mês, caramba, isso já aliviava o orçamento da família. Sim, ajuda, você com certeza. Aliviava o orçamento da família, especialmente de uma família pobre. Já fala, puta, talvez a minha filha... Inclusive isso aconteceu com a Poliana. O pai dela, num determinado momento, achou que poderia ser um tanto quanto complicado deixar a filha dele para fora, mas confiaram, felizmente eles confiaram em mim.
E aí, a hora que a Poliana começou a aparecer, o pai da Poliana um dia me disse, falou assim, é o Chiquinho, né, o pai da Poliana, falou, Sidney, tudo aquilo que você me falava alguns anos atrás está acontecendo. Tudo aquilo que você falava. Tá, então, falou, não, Chiquinho, foi questão de confiança, vocês confiaram no projeto, vocês confiaram na proposta e deu no que deu. Então, eu vivo a minha vida dessa maneira, respirando os sonhos dessas crianças, desses adolescentes, porque eu penso que sem sonho a vida não tem o menor sentido. Que bacana, que história bacana, que desafios também que você nos apresentou aqui, professor. E, aliás, viu, Poliana, a gente gostaria muito que você participasse aqui qualquer hora no canal, contando a sua história, né? Aqui é a história do seu professor olhando para você e depois a gente quer ouvir, né, de você, como é que foi você assimilar isso tudo, uma garota, né, aqui de uma cidade do interior. Será muito bacana, será muito bem-vinda. Professor, a gente já vai finalizando, quero te agradecer demais pela sua participação. A gente uma hora tem que marcar um papo, você contar a história da sua vida. Tem uma série no canal chamada Histórias de Vida, que aí a gente fica uma hora contando um pouco de vários assuntos, mas a gente queria te agradecer, você é uma referência dentro do esporte aqui na cidade de Ituiutaba, e agora os esportes olímpicos, saibam que aqui na nossa cidade nós temos uma tradição escolar desses esportes, dessas modalidades, né, que também tiveram aqui como pioneiro o professor Sidney, que está aqui conosco. E eu quero agradecer e queria deixar, se você quiser mandar alguma mensagem, principalmente para os jovens que querem participar de um esporte aqui na nossa cidade, ou que querem conhecer mais, né, um pouco do que tem feito, da história dos esportes de forma geral aqui, e principalmente para você que tem uma perspectiva, quer conhecer um pouco da história da nossa cidade, você tem que conhecer a história da escola, que promove, que forma atletas e que também tem profissionais aqui que são excelentes para ajudar no desenvolvimento dessas pessoas. Professor, a palavra é sua. Eu quero agradecer, mas eu queria antes disso dizer alguma coisa. Ah, claro. Eu acho, por exemplo, que essa escola já poderia fazer uma homenagem de fato para Poliana. Olha aí, tá aí, ó. Mas muito mais do que isso, a cidade, querendo ou não, Ituiutaba vai fazer esse ano 120 anos de emancipação política. A Poliana é, sem dúvida nenhuma, a primeira atleta de Ituiutaba, entre homens e mulheres, a disputar um campeonato mundial e uma Olimpíada numa modalidade olímpica. Sim, tá? Então sim. eu penso que a cidade está devendo uma homenagem de fato para essa pioneira ituiutabana nos Jogos Olímpicos. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, dizer para o pessoal do Departamento de Esportes da Prefeitura que qualquer modalidade que eles queiram promover, eles podem promover. Mas a prioridade absoluta do poder público precisa e deve ser desporto educacional, voltado basicamente para as atividades escolares. Tá? O poder público não pode se preocupar em dar destaque a modalidades não escolares. Ela pode até fomentar, mas a prioridade precisa ser o desporto educacional. Dizer para os empresários que invista sim em algum projeto que possa ter a perspectiva, não apenas esportiva de destaque esportivo de atleta A ou atleta B, mas que tenha a perspectiva de formar cidadão de fato que vai fazer a diferença na nossa sociedade. Porque o esporte tem essa capacidade. O esporte bem dirigido, vamos ser justos nisso. Porque se o esporte não for dirigido, muitas vezes a pessoa, para poder obter um resultado esportivo, ela se parte para fazer um doping. E doping, além de ser ilegal, é um crime contra a sociedade, um crime contra ela mesma, contra a própria saúde. E de fim, agradecer a oportunidade de estar conversando com você e com todas as pessoas que acompanham seu canal, e dizer que é fantástico você poder estar divulgando essa questão na perspectiva agora das vésperas dos Jogos Olímpicos, e que a gente possa acompanhar a seleção brasileira, todas as equipes brasileiras nacionais nas Olimpíadas, mesmo que a gente não queira ser bairrista, mas a gente acaba sendo e torce pelas equipes nacionais, mas que a gente acompanhe também a trajetória da seleção feminina de futebol nos Jogos Olímpicos, e que a gente consiga dessa vez trazer, quem sabe, uma medalha de ouro olímpica de Tóquio, para que a gente possa comemorar aqui na nossa cidade, que tem uma medalha lá em Tóquio, que é da cidade de Ituiutaba. Muito obrigado a todos e todas. É isso aí, Presente História, mais uma série sobre esportes e história das Olimpíadas aqui no nosso canal. Valeu. Um abraço. O futebol se torna um esporte olímpico a partir do ano de 1900, sendo as seleções masculinas de vários países
tendo a participação nessa modalidade. Já o futebol feminino vai ser a partir das Olimpíadas de 1996. O Brasil, que é reconhecidamente uma seleção muito poderosa dentro dessa modalidade, especialmente com a seleção masculina, sendo campeã 5 vezes dos mundiais, não tem a mesma quantidade de títulos nas Olimpíadas. Para você ter ideia, somente no ano de 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que o Brasil, com a seleção masculina de futebol, vai alcançar uma medalha de ouro olímpica. Já a seleção feminina ainda não tem nenhuma medalha de ouro, tendo 2 vice-campeonatos, o último sendo uma medalha de prata no ano de 2004. Muito bem, você acabou de escutar um pouco da história do futebol, um esporte que é massivamente praticado aqui no Brasil, o Brasil reconhecidamente ganhando várias competições internacionais, e eu espero que você tenha gostado. Inclusive, aqui nós temos um atleta, Ito Iutabana, que participa e vai participar dos Jogos Olímpicos pela seleção de futebol feminino. E você, sabia um pouco dessa história? Conhece a história do nosso futebol? Afinal de contas, aqui no Brasil é o esporte mais praticado. Se faltou alguma coisa, se você lembrou de algo ou quer deixar alguma sugestão, vai aqui nos comentários. A gente espera que você tenha gostado, siga aí nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Presente História.